Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo voltado à área da saúde. Hoje a nossa conversa, a nossa aula vai se desenvolver falando de chikungunya. Então, vamos iniciar sem mais voltas, falando das características gerais dessa arbovirose. Então, vamos lá. A chikungunya é uma arbovirose, cujo agente etiológico é transmitido pela picada de fêmeas, infectadas. Fêmeas infectadas são as transmissoras, da chikungunya. Essas fêmeas são do gênero Aedes. No Brasil, até o momento, o vetor que está envolvido na transmissão do vírus chikungunya, aqui chamado de ChikV, é o Aedes aegypti. Então, mesmo o mosquito responsável pela transmissão da dengue é também responsável pela transmissão da chikungunya. E a transmissão também se dá através da fêmea infectada, Fêmea infectada pelo agente etiológico. As infecções por chikungunya possuem altas taxas de ataque. Estudos mostram que os valores podem variar de 75% a 95%, indicando que um número importante de indivíduos acometidos por chikungunya apresenta, de fato, manifestações clínicas, ou seja, o que é que eu consigo retirar daqui, professor? É que a minoria é assintomática. A maioria, entre 75% e 95% das pessoas que se infectam com o vírus da chikungunya, elas sim têm manifestações clínicas. A doença ela pode evoluir em 3 fases. Fase febril, também chamada de aguda, fase pós-aguda e fase crônica. Então vamos lá, são 3 fases da chikungunya. Fase febril, que também é chamada de fase aguda, fase pós-aguda e fase crônica. A fase aguda tem duração de 5 a 14 dias. A fase pós-aguda tem um curso de até 3 meses. Se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se instalada na pessoa a chamada fase crônica. Em mais de 50% dos casos, a artralgia, dor nas articulações, torna-se crônica, podendo persistir por anos. Professor, o que é mais importante, então, eu refletir, eu memorizar dessas últimas informações? Vamos lá. A quantidade de fases da doença, que são 3, febril, ou aguda, pós-aguda e crônica, a duração de cada fase, no caso da aguda, de 5 a 14 dias, da pós-aguda, de até 3 meses, e quando ultrapassa esses 3 meses, está instalada então a fase crônica. E também sabendo e tendo consciência que a artralgia ocorre em mais de 50% do caso e pode persistir por anos, no caso da fase crônica da doença. Então esse primeiro slide aí, cheio de informações valiosas, e eu reforço aqui que tudo que está aqui, tudo que você vai ler, vai escutar, são retirados de manuais do Ministério da Saúde, fontes oficiais. Então você já sai dessa aula pronto para se aventurar na resolução de questões. Vamos lá, falar agora das manifestações clínicas, iniciando pela fase aguda da doença. Também conhecida como fase febril, é caracterizada principalmente por febre alta de início súbito. Essa febre é maior do que 38,5 graus Celsius, Maior do que 38,5 graus Celsius. E o surgimento de intensa poliartralgia. O que é a poliartralgia, professor? É a dor em várias articulações, geralmente acompanhada de dorsalgia, que é dor na região torácica,
posterior, né, na região dorsal. Exatema, cefaleia, mialgia, que é dor muscular, e fadiga, com duração variável. Afeta todos os grupos etários e ambos os sexos. Essa fase pode durar alguns dias ou algumas semanas. A febre pode ser contínua, intermitente ou bifásica e possui curta duração. No entanto, a queda de temperatura não é associada a piora dos sintomas, né, que é o que acontece lá na efervescência da dengue. A poliartralgia, né, como eu já falei, que é a dor em várias articulações, ela tem sido descrita em mais de 90% dos pacientes com chikungunya na fase aguda, podendo estar acompanhada por edemas. Acomete grandes e pequenas articulações e abrange com maior frequência as regiões mais distais, né, como as mãos e os dedos. Professor, tanta informação, tantos sintomas, eu preciso memorizar? Sim, você precisa, você deve, você vai conseguir, pelo menos internalizar as informações mais relevantes, as informações principais, para você estar a 1, 2 ou 3 passos à frente da sua concorrência. Porque o seu diferencial é a sua preparação superior ao candidato que está concorrendo à mesma vaga que você. Então se prepare da melhor forma possível, se esforce, se dedique. Professor, vai ter um pouco tempo de estudo, mas aproveite esse pouco tempo, tá? Para estar estudando. Desinstala o Instagram, tá? Instala um aplicativo aí de questões, comece a resolver no tempo vago, não pisa na bola, valoriza, aproveite melhor o tempo que você tem, aquelas pausas, né? E vamos lá, focar no objetivo, que é a classificação. No final vai valer a pena, sim, tá bom? Vamos lá. Ainda falando da fase aguda, né, a mialgia, quando presente, geralmente é de intensidade leve a moderada. A rigidez articular matinal é uma queixa frequente, a pessoa acorda todo quebrado, todo duro, né, como se diz aí no popular, assim como limitação para realizar atividades cotidianas, tais como a higiene pessoal e tarefas domésticas básicas. Em geral, o exatema, né, a ferida, né, ela é macular ou maculopapular, acomete metade dos doentes e surge do 2º ao 5º dia após o início da febre. Então, se tem número, tem questão de prova. O exatema, né, afeta principalmente o tronco e as extremidades, podendo atingir também a face. Okay? Então, mais informações relevantes, você lê e relê. O meu conselho de verdade é que você assista a essa aula mais de uma vez, tá? Para a sua preparação ser a melhor possível. Outros sinais e sintomas descritos na fase aguda da chikungunya são, né, dor retroocular, calafrios, conjuntivite não purulenta, faringite, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal e neurite, né, que é a inflamação do nervo óptico. As manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes nas crianças. Então, aquela dor de barriga, aquela diarreia bem de leve, pode ocorrer também, tá, mais geralmente em crianças. Então, a gente sai da fase aguda, vamos para a fase pós-aguda. Nessa fase, normalmente, a febre desaparece, mas existem relatos, né, de recorrência. A febre às vezes pode voltar. Pode haver melhora da artralgia, né? Pode haver, né? Com ou sem recorrência, persistência, né, ou agravamento da própria artralgia, incluindo poliartrite distal e tenossovite hipertrófica pós-aguda, que é a inflamação nas articulações, né, nas mãos e nos tornozelos. Então, tenossovite nas mãos e nos tornozelos. Síndrome do túnel do carpo pode ocorrer como consequência da tenossovite hipertrófica, sendo muito frequente nas fases pós-aguda e crônica. Podemos ainda encontrar astenia, recorrência de prurido generalizado, né, e o exatema, que persiste aqui, maculopapular, além do surgimento de lesões purpúricas. Alguns pacientes podem desenvolver doença vascular periférica, fadiga, alopécia. Professor, o que é alopécia?
perda de cabelo ou perda do pelo em algumas regiões do seu corpo, além de sintomas depressivos. Caso os sintomas persistam por mais de 3 meses, tá? Mais de 3 meses após o início da doença, temos aí instalada então a fase crônica. Nem todos os pacientes, né, passam aí pela fase crônica. É importante ressaltar isso aqui. Vamos lá. Então, falar da tal fase crônica, né? Caracterizada pela persistência ou recorrência dos sinais e dos sintomas, principalmente dor articular, músculo esquelética, né? Ou seja, dói os músculos, dói o esqueleto, dói tudo, né? E dor neuropática, que é dor nos nervos, sendo esta última muito frequente nessa fase. Então, a neuropática é muito frequente na fase crônica. A prevalência da fase crônica é bastante variável, podendo atingir mais da metade dos pacientes. Os principais fatores de risco para a cronificação são idade acima de 45 anos, artropatia, que é doença articular, e maior intensidade do quadro na fase aguda. Então, são fatores de risco, são fatores que até agora foram identificados e descritos como aqueles que apresentam maior probabilidade de desenvolverem, de chegarem à fase crônica. O acometimento articular se dá frequentemente nas mesmas articulações atingidas durante a fase aguda, caracterizando-se por dor com ou sem edema, limitação de movimentos e rigidez articular matinal, podendo levar à deformidade ao longo dos anos. Alguns descrevem um tempo de duração dessa fase por mais de 6 anos, sendo que no Brasil existem pacientes em acompanhamento por chikungunya crônica há mais de 4 anos. Então, é uma situação bem complicada, ao meu ver, realmente uma situação bem chata, que vai atingir a vida do indivíduo, inevitavelmente. Fase crônica, fase chata, péssima, que envolve dor articular, dor muscular, dor esquelética, dor neuropática. Então, é dor, limitação do movimento, rigidez articular matinal, pode levar à deformidade. Vamos lá agora falar ainda de chikungunya, mais das formas graves, e atípicas, as formas incomuns. As formas graves da infecção por ChikV acometem com maior frequência pacientes com doenças associadas, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, asma, cardiopatia, alcoolismo, doenças reumatológicas, anemia falciforme, talassemia, que é anemia hereditária, crianças menores de 2 anos, pacientes com idade acima de 65 anos e aqueles que estão em uso de alguns medicamentos. Então, eles estão mais propícios a desenvolverem as formas graves de infecção pelo vírus ChikV. As manifestações atípicas e doenças associadas listadas anteriormente estão relacionadas ao quê? Ao maior risco de evolução para o óbito. Okay? Então, quem é que pode evoluir para o óbito? Vamos lá. Diabéticos, hipertensos, asmáticos, cardiopatas, alcoólatras, pessoas com doenças reumatológicas, anêmicos, seja anemia falciforme, seja anemia hereditária, talassemia, criança menor de 2 anos e pacientes acima de 65 anos, além de alguns, utilizando alguns medicamentos específicos. Todo paciente que apresentar sinais clínicos ou laboratoriais que indiquem a necessidade de internação em UTI ou risco de morte deve ser considerado como forma grave da doença. Então aqui, tópico falando de formas graves e atípicas da chikungunya. Falar aqui de gestantes, algo bem rápido, bem resumido. Em relação às gestantes, a infecção pelo ChikV não modifica o curso da gravidez. Não há evidências de efeitos teratogênicos, embora haja raros relatos de abortamento espontâneo. Okay? Mães acometidas por chikungunya no período perinatal podem sim transmitir o vírus aos recém-nascidos no momento do parto. Ao que tudo indica, a cesariana não altera o risco de transmissão
e o vírus não é transmitido pelo aleitamento materno. Então, dê uma atenção especial a esse parágrafo, né, porque as bancas adoram cobrar doenças relacionadas a gestantes. Está lá no teu concurso, no teu edital, no conteúdo programático, gestantes, saúde da gestante, saúde da mulher, né? Atenção redobrada a esse tipo de informação. Então, não só esse conteúdo aqui, mas a qualquer conteúdo relacionado que fale de gestantes, fale de mulher, independentemente da doença, dê uma atenção redobrada, porque eu percebo sim que as bancas adoram explorar esse tipo de informação. Vamos lá, define-se como agente teratogênico, né, que a gente citou aqui no parágrafo, qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária, né, ou a vida fetal, produz alteração na estrutura ou função da descendência. Né? A gente vê isso, né, principalmente, né, no Zika vírus. Né? Acho que a gente não tem vídeo ainda, né, aula sobre Zika vírus, né? Deve ser uma das próximas aulas da área da saúde falando sobre o Zika vírus, né? Para a gente fechar assim boa parte dessas doenças que são transmitidas pelo Aedes, né? Então, agente teratogênico, né, que causa modificações, alterações, deformidades no feto. Para os neonatos, né, recém-nascidos de mães infectadas próxima ao parto, há risco de transmissão vertical, olha aí, transmissão vertical em aproximadamente 50%. O recém-nascido, ele é assintomático nos primeiros dias, com surgimento dos sintomas a partir do 4º dia, né? Mas em média de 3 a 7 dias, incluindo a presença de febre, síndrome álgica, né, que é dor em várias partes do corpo por meses, recusa da mamada, exatemas, descamações, lesões vesiculobolhosas e edemas de extremidades. As formas graves são mais frequentes nos recém-nascidos, como surgimento de complicações neurológicas, hemorrágicas e acometimento miocárdico, né? Que é a miocardiopatia hipertrófica, disfunção ventricular e pericardite. As infecções perinatais podem levar a sequelas neurológicas com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor ou óbito. Lembrando que aqui não é agente teratogênico, porque no caso aqui são neonatos, recém-nascidos, não estão dentro do útero, ok? E finalizando aqui, falando da chikungunya na vigilância epidemiológica, o que é um caso suspeito de chikungunya? É um paciente com febre de início súbito, maior do que 38,5 graus Celsius, e artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, residente, né, ou que tenha visitado a área com transmissão, né, de chikungunya até 2 semanas antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso importado confirmado. Temos também um caso confirmado por critério laboratorial, né, que é todo caso suspeito de chikungunya que foi confirmado através de exames. Caso confirmado por critério clínico epidemiológico, na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial, ou em casos com resultados inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente. Então, espero que você tenha entendido. Eu prometo para você que você sai dessa aula pronto para acertar, então, boa parte das questões que você vai se aventurar. Então, não deixe de voltar essa aula mais de uma vez, às vésperas da sua prova, para dar aquela revisada e aquela confirmada no conteúdo. Aquele abraço, valeu!